Bom, hoje tem muita notícia, e notícia importante, notícia quente, sobre a taxação do Donald Trump. Não dá pra gente dizer, né, Sandro, que é propriamente um desdobramento, uma novidade nesse processo. Não é exatamente um desdobramento, porque dá para dizer que é uma consequência que pode produzir, é uma expectativa, né? É uma informação importante. Acho que você podia até comentar, dizer qual é, antes da gente seguir, até porque a gente está naquela, pô, a gente vai fazer o quê? Faz o quê? O Trump meteu 50% no lombo do Brasil, o que a gente faz? E tem mais gente pressionando, é isso, né? Exatamente. O desdobramento, talvez que a gente pode falar, é porque agora empresas, produtores dos Estados Unidos se uniram na Câmara de Comércio americana. É o órgão considerado mais importante nesse setor no mundo e que representa empresas, produtores... A maior liga empresarial do planeta. Exatamente. Então, um grupo ali que representa esses interesses divulgou uma nota em conjunto com a Anshan Brasil, que é a Câmara de Comércio aqui do Brasil, exato, pedindo o fim, basicamente, das tarifas contra produtos brasileiros. Disseram que as duas câmaras se engajaram em negociações de alto nível. Afirma que abre um precedente preocupante. A tarifa proposta afetaria produtos essenciais para as cadeias de suprimentos e consumidores dos Estados Unidos, elevando os custos. São mais de 6.500 pequenas empresas americanas que se juntaram para trazer esse comunicado. Diz aqui, o Brasil está entre os 10 principais mercados para exportações dos Estados Unidos. É o destino de quase 60 bilhões de dólares em bens e serviços americanos. Então, é um órgão importantíssimo no comércio mundial, pedindo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabe com as tarifas. Lembrando, não estão em vigor, começam em 1º de agosto, se isso for mantido, mas tem essa mais uma pressão que foi divulgado agora. Lembrando que quando a gente olha o comércio exterior consolidado de dois países, ninguém tem uma empresa chamada Consolidado SA, né? Então, para algumas empresas, exportar para os Estados Unidos é tudo que ela faz. Ela conseguiu abrir uma picada no mercado norte-americano e aquilo é vital para a sobrevivência dela. O fato de o conjunto das exportações brasileiras e o conjunto das exportações americanas serem desbalanceadas na importância, porque para nós o que a gente vende para eles representa 12% de tudo que a gente vende, e para eles o que eles vendem para a gente representa 1,2% de tudo que eles vendem, digamos que se interrompessem de uma hora para outra todas as exportações entre o Brasil e os Estados Unidos, a gente perderia 12% do nosso comércio e eles perderiam 1,2%. Então o estrago seria muito maior para a gente. Isso quando a gente pensa no chamado Consolidado SA. Mas algumas empresas não sentiriam muito, outras quebrariam. Então é porque tem muitas empresas envolvidas que isso se mexe. Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. Se essa mobilização que o Sandro noticiou aqui agora der certo, vai ficar provado que o Brasil tem mais sorte que juízo. Vai ficar provado que o Brasil tem mais sorte que juízo. E você vai entender o que eu quero dizer, ainda que não concorde. E não passa pela minha cabeça que o Brasil é o culpado por isso que está acontecendo. Não passa pela minha cabeça. O que passa pela minha cabeça somos, como país, vítimas de uma ação unilateral de um governante que pensa e age fora da casinha, e é muito complicado lidar com isso. Mas, e é preciso registrar que um governante, ou um governo, ou entidades empresariais, ou líderes em geral, não podem se dar o direito de não prever consequências mais sérias para a realidade que se desenha e não se mexer para isso. E é o que a gente vê, e aí eu digo mais sorte do que juízo, é porque este governo, sabendo que o presidente americano pensa fora da casinha, sabendo que o presidente americano, mesmo se relacionando com países absolutamente generosos com os Estados Unidos, como é o caso da Coreia do Sul, mesmo assim ele vai e desce o tacape
e colocou 25% de taxação na Coreia do Sul. Qual seria a providência mais adequada para um governante? Bater boca e tentar mostrar que não tem medo, que defende a soberania, que se é para competir, a competição do falar mais grosso, fala mais grosso, e assim entrar num jogo de vamos aprovar a lei da retaliação, ou tentar, antes que a confusão se instale, criar canais de comunicação institucionais com o governo. Por pior que seja o governo, por mais repulsivo que seja o governante, por mais desagradável que seja a ideia de se relacionar na pessoa física com aquele personagem, estar perto dele. O presidente Lula foi contemporâneo de Obama, mas também do George Bush, filho. E o George Bush, filho, era um personagem que pensava o oposto do Lula, era um republicano. E, no entanto, o Lula conviveu com ele. O Donald Trump é um desafio muito maior. É o chato da sala. É o cara que puxa o cabelo, é o cara que faz bullying, é o cara que não tem uma palavra agradável nunca, a não ser que você se ajoelhe e diga sim, senhor, e mesmo assim, sim, senhor, 25%. Então, é preciso saber como se comportar. E aí, eu queria, nessa linha do mais sorte que juízo, tomara que a gente possa dizer que o Brasil tenha tido nesse episódio, ou venha a ter nesse episódio mais sorte do que juízo, eu queria fazer uma distinção entre a investigação policial e a investigação pura e simples, não policial, né? Para a gente observar como o Brasil tem mais sorte que o juízo. Como o Brasil é um país que depende mais da sorte do que o juízo. É isso que eu quis dizer. Como o Brasil é um país imprevidente. Da mesma forma que a gente pode dizer que é um país onde a impunidade campeia, também é um país onde a imprevidência campeia. E o que é a imprevidência? É a falta de compromisso com os passos que devem ser tomados para que lá no futuro você não tome um susto. Então, por exemplo, no governo Dilma, a vantagem do governo Dilma ter existido é que ela ofereceu vários exemplos para a gente do que não fazer. Então, se você quiser um exemplo do que fazer, aí o único exemplo do que fazer é o impeachment. O resto, o governo dela não tem nada que você possa dizer, olha que ideia bacana, nossa, que solução incrível. Não tem. Mas exemplo do que não fazer tem vários. E você vai lembrar que em 2013 o Brasil foi consumido por uma onda de manifestações que começou por causa do aumento de passagens de empresas de ônibus na cidade de São Paulo, e aquilo foi se desdobrando, virou uma loucura e tal. E só então, depois de várias manifestações, é que o governo Dilma foi para o improviso. Foi para o susto. E aí falou que ia reunir os poderes constituídos porque entendeu o recado das ruas e tal. Quer dizer, vamos cuidar da segurança, vamos cuidar da saúde, vamos cuidar disso e daquilo. Só foi se mexer no susto. Governo Fernando Henrique, sobre o qual eu costumo dizer exatamente o contrário. É difícil achar grandes erros, e para mim o maior dos erros foi tentar e alcançar a reeleição a qualquer preço, e no caso literalmente a qualquer preço, a qualquer custo e por qualquer método, o que é terrível. E ele conquistou a reeleição para ele, o que foi um momento bem pequeno na biografia desse grande homem, que foi buscar a reeleição. Mas o presidente Fernando Henrique enfrentou algumas crises internacionais. Crise na Ásia, crise da Rússia, crise da Argentina, algumas crises internacionais, crises muito graves. E numa dessas crises, aí era a situação tão dramática e o medo era tão grande que saiu catando medidas econômicas para fazer ajuste fiscal e prometer uma série de coisas também.
só no susto, só mais um exemplo de imprevidência. Pega o que aconteceu no INSS. Desde o início do governo Lula, se sabe oficialmente que havia roubalheira e desvio de recursos da aposentadoria havia desconto na aposentadoria do INSS, desde o início do governo Lula, porque o Carlos Lupe foi avisado. O que ele fez? Nada. Então deixou a coisa andar. Aí quando a Polícia Federal descobre tudo, por iniciativa própria, sem nenhuma contribuição, nenhuma orientação do Palácio Planalto, que nem poderia, porque a Polícia Federal é independente, mas quando a Polícia Federal descobre, a gente já tinha 2 anos e tanto, quase 2 anos e meio de roubo dentro deste governo, fora o roubo do governo anterior. E aí então vem para o improviso. Vamos tirar dinheiro para pagar os aposentados e tal, que dinheiro que não devia nem ter sido descontado. E eu falei que tem uma diferença entre a investigação policial e a investigação não policial. A investigação policial, ela tem por objetivo identificar os culpados e chegar a uma punição. Por exemplo, agora o processo em andamento no julgamento no Supremo do Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República tinha feito a denúncia, houve todo o processo no Supremo, agora começou a fase das alegações finais, a Procuradoria-Geral da República apresentou as alegações finais e o processo vai andando. Então o objetivo é investigar, identificar os culpados e punir os que são culpados. Mas e numa investigação que não é policial? Você tem que identificar os erros, você tem que, em seguida, prevenir que eles aconteçam de novo. E o Brasil não faz isso. O Brasil adora fazer investigação policial, que muitas vezes termina em pizza, né? Mas detesta fazer a investigação não policial para identificar erros, preveni-los e evitá-los. A gente não gosta disso, porque não tem a menor ideia. Algo para a gente poder discutir em algum momento, entrevistar especialistas, porque o Brasil se especializou nisso. Mas nós somos um país imprevidente, um país que conta com a sorte, um país que não se prepara, que não se programa. Então, por exemplo, a gente não está fazendo um ajuste fiscal, né? Pela mesma razão que a gente nunca se preocupou em se aproximar do governo Trump. Pela mesma razão que a gente nunca se preocupou em azeitar os canais de comunicação com o governo dos Estados Unidos, justamente num momento adverso. E a gente não faz as coisas porque a gente acha que lá na frente, de algum jeito, acabará dando certo. E pode dar, mas pode não dar. E aí a vida vira um lance de dados. Não faço nada e lanço os dados. Não é possível que a gente siga assim. Então, esse episódio da tarifa talvez tenha sido o episódio mais grave, ou um dos mais graves, do comércio exterior, seguramente um momento que desponta entre os mais graves da nossa história. Um parceiro tradicional do Brasil, um país com o qual o Brasil tem uma história, mandar uma fubecada de 50%, não é 3, 2, 5. Lembre-se que se diz que a taxa média do Brasil, a tarifa média do Brasil para os produtos americanos é 11%, deles é 2%, e que na prática acaba sendo um pouco menor, acaba sendo 4, 5 e tal. Nós estamos falando de 4, 5, 10, 12 e tal. Tomamos 50 na orelha. E a gente não tem com quem falar, porque não tem os canais de comunicação azeitados. A iniciativa privada tem, quer dizer, você pega uma Embraer, você pega a indústria de suco de laranja, você pega a indústria do aço, eles têm canais de comunicação, mas e os canais institucionais do governo? Os canais institucionais das empresas estão aí, e se a solução vier, acabará vindo pelas empresas. Então, nós temos que começar a parar de depender da sorte e começar a depender do juízo. Parar de depois ficar esse jogo do empurra para saber quem foi culpado. Foi o Bolsonaro que provocou. Foi o Lula que não sei o quê. Não, a gente tem que aprender a prevenir. Prevenir Covid. Olha um exemplo extraordinário de prevenção. Aqui, nesse governo, aliás, nessa fase, combate à gripe aviária.
veio a gripe aviária, se a gente não tivesse se programado, se organizado, se preparado, o Brasil deu um show, né? Mas um show nesse episódio, mas um show. Foi um espetáculo. Em poucos dias, a gente resolveu uma crise que outros países estão aí se matando para resolver, para enfrentar. A gente resolveu. Por quê? Programação. Por quê? Organização. Por quê? Prevenção. Que nesse caso agora a gente não teve. Então, dá para prevenir tudo? Não. Prevenindo, dá para evitar tudo? Não. Dá para minimizar? Sim. Minimizar sempre também? Não. Mas é para isso que a gente investe em segurança pública. Desculpa, né? Para isso que a gente deveria investir em segurança pública, para evitar. Para isso que a gente investe em saúde, para a gente poder. Para isso que a gente toma vacina. Agora, e a vacina desse episódio, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.